Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer agora uma reflexão, né, sobre o que aconteceu recentemente de um rapaz, né, norte-americano chamado Luigi Mangione, né, que matou um CEO de grande empresa de saúde. E a discussão, né, se é interessante, né, tipo assim, a pessoa é CEO dessas grandes empresas, elas são basicamente nos Estados Unidos, né, as pessoas dependem muito dessas empresas porque não tem um serviço de saúde gratuito como tem aqui no Brasil, que é o SUS, né? E a gente sabe que os preços são bastante aviltantes, então as pessoas praticamente ficam devendo a vida inteira para eles, ou, enfim, correm muito risco com relação ao que elas têm de pequenas propriedades, por exemplo, né? Mas o que eu queria dizer aqui é como é que os anarquistas compreendem essas ações individuais que vai lá e mata um CEO de uma empresa, um cara mais rico, dono de não sei do que de uma grande empresa e assim por diante. E aí eu vou fazer um processo de rememoração, lembrar que há 130 anos atrás, os anarquistas, né, foram acusados de praticar bastantes atos terroristas, vamos dizer assim, né, de assassinar chefes de Estado, seja um presidente, como o presidente dos Estados Unidos, presidente da França, sejam reis, né, Humberto I, da Itália, ok? Mas também tivemos aqueles casos do Ravachol, por exemplo, que ele jogava bomba em lugares de empresas, né, que os operários tinham feito greve, tinham sido reprimidos. E um caso também bastante interessante para a gente analisar era do Emile Henry, ok? Que é um menino que praticamente não tinha nem 22 anos, né? Ele, inclusive, com essa coisa do soturna do anarquista, né? Um cara que anda com uma roupa escura, com bolsos, com uma bomba, né? Ele se vestiu assim. Ele entrou dentro do Café Terminus, né? Na França, mais ou menos 8 horas da noite, com uma bomba escondida no bolso. Ele esperou encher o local e aí, quando ele saiu, ele pegou e jogou a bomba. A bomba, inclusive, ele disse que jogou a bomba em direção à orquestra que estava tocando. Enfim, ela bateu no lustre e aí explodiu e, enfim, feriu pessoas, matou e assim por diante, ok? E aí ele foi depois condenado à morte por causa disso. Ele foi morto porque ele tinha feito essa ação. E aí, muito se discutia nos meios anarquistas sobre essas ações, porque não é só de Emile do Ravachol, você tinha o grupo de Bonneau, né, que praticava assaltos, ok? Enfim, foi um momento aí na década de 90 do século XIX de que muitos anarquistas entendiam de que você teria que fazer uma ação individual, matar reis, rainha, presidentes, donos de empresas e assim por diante, para você minimamente criar uma convulsão social e aí, né, a sociedade saía, né, do capitalismo que existia naquela época para uma outra sociedade pregada pelos anarquistas, beleza? Pensando nisso, eu vou pegar agora e ler um artigo publicado pelo Malatesta sobre essas ações, ok? Então, como o Malatesta enxergava essas ações, beleza? Esse artigo chama Um pouco de Teoria. Ele é um pouco grande, eu vou ler aqui, né? Ele foi publicado em 1892, o Malatesta vai dizer o seguinte: sopra um vento de revolta em todos os lugares. A revolta é aqui a expressão de uma ideia, lá o resultado de uma necessidade. Com mais frequência, ela é a consequência de uma mistura de necessidade e de ideias, que se ingerem e se reforçam umas às outras. Ela se desencadeia contra a causa dos males ou ataca de modo indireto. Ela é consciente e instintiva, humana ou brutal, generosa ou muito egoísta, mas de qualquer modo é a cada dia maior e se amplia incessantemente. É a marcha da história, é portanto inútil perder tempo a lamentar quanto aos caminhos que ela escolheu, pois esses são traçados por toda a evolução anterior. Mas a história é feita pelos homens. Tendo em vista que não queremos permanecer simples espectadores indiferentes à tragédia histórica, que queremos participar com toda a nossa força das escolhas dos eventos que nos parecem mais favoráveis à nossa causa, é-nos preciso um critério que sirva de guia na apreciação dos fatos que se desenrolam, sobretudo para poder escolher o posto que devemos ocupar na batalha. O fim justifica os meios. Denegriu-se muito esta máxima, ela é entretanto uma regra universal de conduta. Seria melhor dizer todo fim requer seus meios, visto que a moral deve ser buscada no objetivo, os meios são fatais. Aí ele vai comentando, né?
Aí ele vai dizer um pouco lá para frente: nós não lutamos para tomar o lugar dos exploradores, tampouco para um triunfo da abstração vazia. Nada temos de comum com o patriota italiano que dizia: que importa que todos os italianos morram de fome se a Itália se tornar grande e gloriosa. Tampouco com um camarada que reconhecia ser indiferente que se massacrassem 3/4 da humanidade, desde que a humanidade fosse livre e feliz. Nós desejamos a liberdade e o bem-estar de todos os homens sem exceção. Queremos que cada ser humano possa desenvolver e viver de modo mais feliz possível. E acreditamos que esta liberdade e esse bem-estar não poderão ser dados nem por um homem, nem por um partido, mas todos deverão descobrir neles mesmos suas condições e conquistá-las. Consideramos que somente a mais completa aplicação do princípio da solidariedade pode destruir a luta, a opressão e a exploração. E a solidariedade só pode nascer do livre acordo, da harmonização espontânea e desejada dos interessados. Segundo o nosso ponto de vista, tudo que tende a destruir a opressão econômica e política, tudo que serve para elevar o nível moral e intelectual dos homens, para lhes dar consciência de seus direitos e suas forças, e para as persuadi-los a fazer uso deles, tudo que provoca ódio contra o opressor e suscita o amor entre os homens, aproxima-nos de nosso objetivo e é, portanto, um bem, sujeito a um cálculo quantitativo a fim de obter, com uma dada força, o máximo de efeito positivo. Ao contrário, o mal consiste no que está em contradição com o nosso objetivo, tudo que tende a conservar o estado atual, tudo que tende a sacrificar contra a sua vontade. O homem é um triunfo de um princípio. Nós queremos o triunfo da liberdade e do amor. Devemos, todavia, renunciar ao emprego de meios violentos? De forma alguma. Nossos meios são aqueles que a circunstância nos permite e nos impõe. Evidentemente, não queremos tocar sequer um fio de cabelo de alguém, enxugando as lágrimas de todos sem fazer verter nenhuma. Mas é necessário combater no mundo tal como ele é, sob a pena de permanecermos sonhadores estéreis. Virá o dia que estamos intimamente persuadidos em que será possível fazer o bem aos homens sem fazer o mal, nem a si mesmo nem ao próximo, mas hoje é impossível. Mesmo o mais fúrio e mais dócil dos mártires, aquele que se deixaria levar ao cadafalso pelo triunfo do bem, sem resistir, abençoando seus perseguidores como o Cristo da lenda, mesmo ele faria mal. Além do mal que ele faria a si mesmo, mas e assim faria verter lágrimas amargas a todos aqueles que o amassem. Então vamos lá, aí ele vai continuando. Portanto, para nós anarquistas, ou pelo menos, visto que as palavras são em definitivo convencionais, entre os anarquistas que pensam como nós, todo ato de propaganda ou de realização, pelo discurso ou pelos fatos, individual ou coletivo, é bom se lhe assegura o apoio consciente das massas e lhe dá caráter de libertação universal. Sem esses aspectos, poderia ocorrer uma revolução, mas não a que desejamos. É principalmente no fato revolucionário que é preciso utilizar os meios econômicos, pois o gasto se dá em vidas humanas. Conhecemos bem as condições materiais e morais dolorosas que se encontra o proletariado para nos explicarmos os atos de ódio, de vingança, até mesmo de ferocidade, que poderão ocorrer. Compreendemos que haverá oprimidos que, tendo sido sempre tratados pelos burgueses com a mais inobre dureza e tendo sempre visto que é tudo permitido para o mais forte, dirão um dia, depois de se terem tornado os mais fortes, hajamos também como burgueses. Compreendemos que isso possa ocorrer na febre das batalhas, em naturezas generosas, mas necessitadas de preparação moral, muito difícil de adquirir nos dias de hoje, que podem perder de vista o objetivo a ser alcançado. Tome a violência como um fim em si mesmo e deixem-se levar por atos selvagens. Uma coisa é compreender, outra coisa é perpetuar certos fatos, reivindicá-los sem ser solidário com eles. Não podemos aceitar, encorajar e imitar tais atos. Devemos ser resolutos e enérgicos, mas devemos igualmente nos esforçar em nunca ultrapassar os limites necessários. Devemos, como cirurgião, que corta o que é preciso, evitando sofrimentos inúteis. Numa palavra, devemos ser inspirados e guiados pelo sentimento de amor pelos homens, todos os homens. Parece-nos que esse sentimento de amor é o fundo moral, a alma do nosso programa. Somente concebendo a revolução com a maior alegria, como libertação e fraternização dos homens, qualquer que haja sido a classe ou partido ao qual eles pertençam, que nosso ideal poderá se realizar. A rebelião brutal certamente aparecerá e poderá servir também para dar
dar o grande empurrão, o último empurrão que deverá derrubar o sistema atual. Mas se ela não encontra o contrapeso dos revolucionários que agem por ideal, tal revolução devorará a si mesma. O ódio não produz o amor, com o ódio não se renova o mundo. A revolução pelo ódio seria um fracasso completo, ou então engendraria uma nova opressão, que poderia se chamar até mesmo anarquista. Assim como os homens de Estado atuais se dizem liberais, mas nem por isso deixaria de ser uma opressão, e não deixaria de produzir os efeitos que toda opressão causa. Então Malatesta fez esse texto um pouco depois, né, das ações de Emile Henry. Inclusive, Emile Henry faz uma resposta ao Malatesta. Né? Depois vocês procurarem, vocês vão achar essa resposta dele. Basicamente, o Malatesta está falando o quê? Aqui, nessa leitura, né? De que não adianta você matar os poderosos simplesmente achando que matando um por um vai acabar a sociedade capitalista. Não, eles vão colocar outro no lugar deles. Você mata um poderoso, eles colocam outro poderoso. Você mata 2, eles colocam 2. Se ela matar 5, eles colocam 5. Vai chegar uma hora que vai ser impossível, porque quanto mais você mata, mais eles colocam. Então não adianta matar donos de empresa, grandes milionários, bilionários, achando que isso vai acabar com o sistema. O próprio sistema vai criar mais bilionários, mais milionários, mais donos de empresa. A gente tem que ir na causa do sistema. O que o sistema está fazendo? Você está entendendo? E não nas consequências que o sistema gera, que é esses grandes bilionários e assim por diante. Porque se a gente não conseguir perceber de que o sistema cria os bilionários, que os bilionários não são autocriados, eles não saem do nada, a gente vai achar que matando os bilionários, matando as pessoas mais ricas, a gente acaba com a riqueza. É simples. Matem as pessoas mais ricas, que aí acaba a riqueza. O que o Malatesta está dizendo é que não adianta você fazer isso. O próprio sistema vai criar novos ricos. Matou esse CEO, amanhã tem outro no lugar dele. Esse menino vai ficar preso. O Emile Henrique foi morto. E é isso que ele está dizendo. As massas, as pessoas, a população, o proletariado lá no século XIX, ou as pessoas hoje no século XXI, não saem nas ruas em defesa do menino. Por quê? Porque elas são alienadas? Porque elas não entenderam o que aconteceu? Porque esse é um jogo, pessoal, do sistema. Ele cria essas condições. Saber superar essas condições é isso que o Malatesta está nos pedindo. Então, evidentemente esse menino que matou não é anarquista, mas eu quis fazer, né, uma rememoração com o que aconteceu no final do século XIX e até um pouco no início do século XX, né? Dos anarquistas que achavam que, por simplesmente jogando bomba, matando pessoas, né, ricas, por exemplo, o Emile Henry, ele entrou num bar e matou pessoas de classe média. Ele achou que matando pessoas de classe média ele estava vingando as pessoas trabalhadoras. O que aconteceu? Que ele matou pessoas, depois ele foi morto. Ou seja, o sistema continuou ali, não resolveu o problema. Então é isso que o Malatesta está dizendo. A gente tem que entender como o sistema funciona para saber aonde atacar nele. Caso contrário, a gente vai atacar não onde é estrutural no sistema, mas naquilo que o sistema acaba criando, que são as suas diversas contradições. Ok? E aí, se a gente não vai na estrutura do sistema, as contradições continuam sendo criadas. Eu acho que é isso que o Malatesta diz para a gente, né? Para a gente pensar lá no século XIX, como alguns anarquistas acabavam, né, mostrando para ele, inclusive, se utilizando apenas do ódio para construir uma nova sociedade. E ele diz que não se constrói uma sociedade apenas com ódio. Você precisa construir uma sociedade também com a fraternidade, com a solidariedade. Legal, então, pensar, né, esse momento, né, às vezes a gente fica pensando, né, em coisas, tipo assim, mirabolantes, né, de mortos e assim, como se isso fosse resolver o problema. Você resolve o problema tentando minimamente mudar essa estrutura. Caso contrário, você fica nas consequências dessa estrutura. E aí você tenta resolver pela consequência dela. E não consegue perceber que a consequência dela só surgiu pela forma que essa sociedade está estruturada. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar um pouco aí, pensando o que aconteceu recentemente, fazendo uma relação com o Emile Henry, um anarquista do século XIX, e como o Malatesta, né, fez essa crítica. Lembrando que o Emile Henry faz uma carta também
ao Malatesta. Ele estava preso, ele não tinha sido ainda morto. Ele fez uma carta questionando essa forma que o Malatesta tem de pensar. Também é importante que as pessoas tenham acesso à carta do Milen. Ok? Então era isso. Um abraço a todos e todas.